quando a gente começa a buscar um pouco sobre espiritualidade, frequentar algum centro, uma das primeiras coisas que a gente descobre é sobre o guia espiritual, o mentor espiritual, aquela luz que nos guia durante a nossa vida, que nos ajuda nos momentos que nós precisamos, mas também em alguns momentos eles se afastam. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o porquê que ele se afasta e porquê que a gente sente esse afastamento. Olá, meu nome é José Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre o bloqueio da conexão espiritual do mentor e do nosso guia. O mentor espiritual, o guia espiritual, ele foi programado para nos acompanhar, é uma missão dele, enquanto a gente encarna na nossa experiência física neste mundo. Então, ele é um espírito protetor, ele é um anjo que ele nos assiste na nossa evolução, ele nos ampara nos momentos que nós precisamos, visando sempre o nosso bem maior. Então, naqueles momentos que a gente precisa um pouco de amparo, de sentir algum tipo de conforto, ou alguma intuição a respeito de alguma decisão na nossa vida, mesmo que a gente nem perceba, muitas vezes é esse mentor espiritual, esse guia que está atuando através da nossa mente, através do nosso espírito, para que a gente sempre entenda e saiba discernir quais são as nossas escolhas, quais são os nossos caminhos, por onde é melhor que a gente siga e por onde é melhor que a gente se afaste. Então, o papel do mentor espiritual, do guia espiritual, é de fato nos guiar. Claro que as nossas escolhas são nossas, e no fim das contas somos nós que decidimos o que fazer ao longo da vida, mas sempre com essa assistência do plano maior na pessoa do mentor espiritual. E já entrando, então, nas nossas escolhas, nós podemos, então, lembrar que existe a lei do livre arbítrio. Então, as nossas escolhas são nossas escolhas, de mais ninguém. Mas por que, então, alguns centros espíritas e algumas pessoas na internet falam sobre o abandono do mentor? De fato, ele te abandona? De fato, esse guia espiritual te abandona? Não necessariamente, mas existe de fato, em alguns momentos, esse afastamento temporário por conta do nosso livre-arbítrio. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Esse sinal do afastamento é quando há o bloqueio da sintonia. Então, as nossas escolhas, os nossos hábitos nos levam a determinadas sintonias. E se determinadas escolhas e hábitos rebaixam a nossa vibração moral, logo nós vamos ter uma certa dificuldade de ouvir essas intuições, esses pensamentos, essa influência do mentor e do guia espiritual. Então, no fim das contas, não é que o mentor se afaste, ele só respeita o nosso livre-arbítrio. Então, eu estou fazendo determinado tipo de coisa que, no fundo, eu sei que não é bom para minha alma, mas eu estou fazendo, porque eu tenho essa escolha. Aquilo rebaixa a minha moral, aquilo rebaixa a minha vibração. Então, eu bloqueio esse sinal. Então, eu vou falar aqui sobre 3 hábitos bloqueadores que afastam o nosso mentor, o nosso guia, de uma aproximação maior na nossa jornada aqui na Terra. Então, vamos falar sobre esses 3 hábitos. O primeiro hábito é muito conhecido. Quando você vai a algum centro espírita, eles falam sobre o orgulho e o ego, que esses são os pontos onde mais impedem o progresso da humanidade, o orgulho e o ego. Então, o primeiro é o orgulho, de fato, é a vaidade intelectual, essa sensação de autossuficiência. Então, se eu me sinto autossuficiente, se eu tenho tanta vaidade intelectual a ponto de não reconhecer os meus erros, de não querer dar ouvidos a ninguém, como é que eu vou dar ouvidos a um mentor espiritual se eu nem vejo ele? Porque a relação com o mentor espiritual, a relação com o guia espiritual, ela é de alma, ela é de espírito, pois ele está em um outro plano, então nós não vemos. Então, se uma pessoa ela tem autossuficiência e um orgulho tão grande que ela não consegue nem ouvir uma pessoa aqui na Terra que está querendo ajudá-la e dar conselho, dizer, poxa, vai para aqui ou vai para ali, se ela não tem essa humildade, logo ela vai transmitir isso também para o mentor. E aí
ele vai se afastar. Vai haver esse bloqueio de sinal. Então, o primeiro hábito que pode te afastar do seu mentor espiritual e bloquear esse contato é o orgulho. O segundo hábito é o descontrole emocional. Então, a irritabilidade, o sentimento de raiva, de ansiedade excessiva, mas principalmente quando essa ansiedade está ligada a sentimentos de raiva, sentimentos de inveja, sentimentos que não agregam para sua alma, pois ela está atrelada a situações, a outras pessoas, e você nutre energias ruins a respeito de situações e pessoas, e isso vai abaixando também a sua vibração e impedindo a serenidade do guia espiritual, a aproximação dele. Pois esse descontrole emocional, esse descontrole vibracional que você está gerando através de sentimentos de irritabilidade, de raiva, de ansiedade excessiva, de inveja, eles também bloqueiam e afastam um contato mais próximo com o seu guia. Um terceiro hábito é a negligência com o bem, tá, sabe, o bloqueio da ação. Então, quando você vai adiando e empurrando com a barriga um um caminho que você poderia seguir, que seria de maior leveza, que seria de maior responsabilidade moral, o seu mentor espiritual, ele entende que você está fazendo uma escolha de não seguir esse caminho de luz, desse caminho de abraçar maior um caminho de virtudes, um caminho do bem, um caminho de ajudar o próximo, um caminho de reforma íntima, sabe? Então, essa falta justamente de buscar essa reforma íntima, de buscar o bem, não só para o próximo, mas para você principalmente, te gera essa estagnação. Então, assim, eh, você acaba se distanciando de um progresso que o seu guia espiritual incentiva, porque você está escolhendo, e aí a gente volta a lembrar do livre-arbítrio, você está escolhendo não fazer o bem, nem a você, nem ao seu redor. Você está fazendo outras escolhas. Então você está, mais uma vez, entrando em uma vibração que se afasta da vibração de progresso e de luz que a espiritualidade e o seu guia incentiva você a caminhar. A partir do momento que você se afasta, logo você também vai sentir esse distanciamento de uma ajuda, de um amparo espiritual. É bom lembrar sempre que a espiritualidade, ela funciona como, eu sempre gosto de falar isso, como se fosse um rádio, onde você muda a frequência e de acordo com a frequência que você muda a estação. Então, se você quer sintonizar determinada estação, você muda a frequência. Então, a espiritualidade ela funciona também dessa forma. Para você se sentir mais próximo do seu guia espiritual, do seu mentor espiritual, você tem que buscar estar em sintonia com coisas boas, com escolhas boas. Então, seu mentor espiritual vai entender que você está sintonizando um caminho de luz, ele vai se aproximar e você vai sentir essa proximidade, ao contrário de quando você faz escolhas de hábitos ruins, de sentimentos ruins, você não só se afasta do seu guia espiritual, como você também acaba atraindo, através dessa lei da sintonia, da vibração, você acaba atraindo uma proximidade maior com espíritos ruins, com espíritos levianos, com espíritos obsessores. Por quê? Por que você está atraindo isso? Porque você está vibrando na mesma faixa de sintonia que esses espíritos. Quando você atrai para si sentimentos de raiva, de inveja, você está elevando sua vibração para essa faixa. E espíritos ligados à raiva, à inveja, a rancor, vão sentir essa vibração e vão se aproximar de você. Então, no fim das contas, é a gente que acaba atraindo. Na nossa vida diária, a gente sempre gosta de falar que ou aprende no amor ou aprende na dor. A gente fala isso, é quase um clichê no nosso cotidiano. Mas, mais uma vez, a espiritualidade trabalha mais ou menos dessa forma. Não de forma clara. Por quê? Porque a espiritualidade de luz, os seus guias, os seus mentores, eles vão querer sempre que você aprenda no amor. Se você tenha falhas a corrigir, se você tenha erros
a corrigir, a ajustar. É sempre como prioridade que você aprenda no amor, que você escolha seguir passos em um caminho bom, ouvindo e sendo guiado pelo seu mentor espiritual para tomar decisões boas, para ter atitudes boas, para ter pensamentos bons, ter ações positivas. E com isso você vai se corrigindo no amor. Mas, mais uma vez, quando você usa a lei do livre-arbítrio para tomar maus hábitos, maus sentimentos, o que quer que você tenha que aprender, se não no amor, vai ser na dor. Porque você vai estar se alinhando com energias ruins, com influências ruins, você vai acabar sendo influenciado para tomar decisões ruins, e a lei da causa, efeito, a lei da ação e reação, vai fazer com que você tenha consequências ruins também. Então, sintonizar na vibração boa, sintonizar na vibração de luz, sintonizar na vibração de um bem maior, seu e para as pessoas que estão ao seu redor, vai ser sempre o melhor caminho. Você vai se afastar dessas consequências que os maus hábitos podem te atrair, e você vai se aproximar de influências positivas. Você vai se aproximar de influência de luz, de amor, de espiritualidade maior, de uma clareza de espírito, de alma. Então, para finalizar, o apelo que fica nesse vídeo para todos nós é que haja sempre uma oração sincera e uma busca também sincera e constante de um silêncio interior, de uma força moral, de um querer tomar decisões positivas, de querer ter pensamentos positivos e querer ter hábitos positivos. Assim a gente vai se alinhar com o que Deus quer que a gente seja. Pois Deus quer que a gente seja luz. E a luz acompanha a luz. Então, se você não quer que o seu mentor espiritual, seu guia espiritual, se afaste de você, que esse bloqueio seja... Se você quer que, de fato, esse bloqueio que você possa estar sentindo que está acontecendo nesse momento acabe e haja uma reconexão, é pedir, é orar para que você tenha esses bons hábitos. Obviamente, orar é o primeiro passo. Agir é o segundo. Então, se afastar de tudo isso. Seguir um caminho de luz. Seguir um caminho com propósito. Seguir um caminho não só para que você tenha os benefícios que uma influência do seu mentor espiritual pode ter na sua vida através das suas escolhas, mas para que você busque e encontre a paz interior. E a paz interior está em Deus. Está na calmaria da alma, de entender que o seu espírito está repousado na sua verdadeira natureza, que é a natureza do amor, que é a natureza que Jesus Cristo trouxe em sua mensagem, em sua palavra. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se puder, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para alguém que possa se interessar em ouvir essa mensagem, e até a próxima.